painel do dia, que dialoga diretamente com o papel do movimento sindical na igualdade. O painel 2 trata da pauta de gênero nas negociações coletivas, ou seja, as negociações voltadas para as mulheres. Se queremos transformar a realidade das mulheres trabalhadoras, precisamos garantir que suas demandas sejam presentes de forma concreta nas negociações coletivas. Esse painel traz uma reflexão estratégica como avançar na construção de cláusulas, políticas e práticas que promovam equidade e justiça no mundo do trabalho. E para esse debate contamos com convidadas de grande relevância. Doutora Adriana Marcolino, diretora técnica do GES, referência na análise do mundo do trabalho e das negociações coletivas. Bem-vinda. Doutora Luciana Bezerra de Oliveira, juíza do trabalho, idealizadora e coordenadora do programa Servidor Acolhedor do TRT da 2ª Região. Bem-vinda, doutora. E a doutora Cristina Benetti, vice-coordenadora nacional da CONARES, do Ministério Público do Trabalho, com importante atuação no projeto Sindicalismo e Diversidade. Bem-vinda, doutora. E para mediar, eu convido a assessora sindical da CSB, Ana Paula Guedes. Por favor. Bem-vinda. Só deixar para vocês, quem quiser falar em pé, fiquem à vontade, a casa é de vocês. Bom, eu quase não gosto de microfone, mas surpresa, né? Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Eu acho que vai ser um bate-papo com essas mulheres poderosas e que realmente fazem a diferença. Vamos lá. Hoje, a pauta de gênero nas negociações coletivas. Bom dia a todos e a todas. Dando continuidade à nossa programação, este painel nos convida a um olhar estratégico sobre o mundo do trabalho. Se a desigualdade de gênero se manifesta nas relações laborais, é também nesse espaço que devemos construir respostas concretas, estruturas e permanentes. A negociação coletiva é um dos instrumentos mais poderosos de transformação. E é sobre isso que vamos tratar aqui. Bom, no primeiro momento, vou me apresentar, né? Eu sou assessora direta do nosso querido presidente Neto. Ixi, caiu aqui discretamente. Muito obrigada. Mas eu quero, primeiro, 2 minutinhos para relatar quem é Ana Paula Guedes. Eu sou administradora, com experiência consolidada há mais de 15 anos de atuação no movimento sindical, divorciada, mãe e pai de 2 filhos maravilhosos. Meu primeiro filho eu adotei aos 7 anos de idade e minha filha tem 25 anos, 26 anos, finaliza esse ano, com a graça de Deus, na medicina. Estou com minha mamãe, cuidei dos meus pais a minha vida inteira. Minha mãe tem 7 anos com demência, mas ela é minha fortaleza. E eu digo a todas vocês, honre pai e mãe, porque são eles que fazem a nossa prosperidade, a nossa força e a nossa visibilidade, sendo mulher neste país tão difícil, né? Também reforço que o movimento sindical, deixa eu somar aqui, ao longo da minha trajetória, construiu uma atuação pautada na organização, gestão estratégica e desenvolvimento de entidades. Atualmente, exerço a função de administrar diversos sindicatos, confederações e outras instituições, com foco na captação de recursos, na sustentabilidade financeira e no fortalecimento estrutural dos sindicatos. Também sendo como um dos pilares do meu trabalho a defesa e apoio às mulheres, incentivando sua capacitação, autonomia e independência para que possam ocupar cada vez mais espaços de liderança e protagonismo. Meu trabalho tem como propósito evidenciar a importância do movimento sindical
promovendo união, representatividade e força coletiva. Acredito que, por meio de uma gestão eficiente e estratégica, bem definida, é possível ampliar resultados, garantir direitos e fortalecer ainda mais o papel das entidades na sociedade. Quero, de forma especial, agradecer ao nosso presidente Neto pela oportunidade de estar aqui hoje. É uma honra que honro e respeito profundamente. É uma pessoa que honro, pois me estendeu a mão em um momento importante da minha trajetória e acreditou no meu trabalho. Reafirmo o meu compromisso, não vou desistir de contribuir para que a CSB se torne a maior central do país. Acredito no potencial do nosso movimento e na força que temos quando estamos unidas. Também reforço que o movimento sindical é essencial e precisa cada vez mais de gestão eficiente, foco e planejamento estratégico. Somente assim alcançaremos o reconhecimento que buscamos e fortalecemos, de forma concreta, a defesa das mulheres, promovendo mais oportunidade, igualdade e protagonismo. Vamos ter, gente, a sororidade que tanto a gente fala, mas realmente levar isso para a gente, para a vida. E não deixem de sonhar. Eu estou aqui de um sonho. Eu fico emocionada, porque eu acredito nas mulheres. Né? Eu empreendo a força das mulheres em todo o nosso país e fora dele. E o presidente Neto é um homem assim, íntegro. Acreditem no esforço dele. Temos homens de muita responsabilidade e respeito neste país. Creiam nisso. Gratidão a todas vocês. Eu precisava falar isso. Vamos lá, né? Se a desigualdade de gênero se manifesta... esses nós já fomos, né? A apresentação das convidadas amadas. Temos a honra de receber mulheres que atuam diretamente na construção, análise e aplicação das relações de trabalho no Brasil. Adriana Marcolino, diretora técnica do DIEESE, referência nacional na análise no mundo do trabalho e nas negociações coletivas. Doutora Luciana Bezerra, juíza do trabalho com atuação comprometida com a efetivação dos trabalhos, dos direitos trabalhistas. Doutora Cristina Gerardi Benedetti, vice-governadora nacional da CONALES do Ministério Público do Trabalho, com forte atuação na promoção e da regularidade das relações coletivas. Sejam todas muito bem-vindas. A dinâmica deste painel será o seguinte: cada convidada terá 15 minutos de exposição inicial e, na sequência, realizaremos um bloco de perguntas orientadas. Depois, teremos 5 minutos de considerações finais para cada participante. E, se houver tempo, abriremos perguntas para o público. Agora, vamos passar a palavra para a doutora Marcolino. Primeiro, como a pauta de gênero tem avançado nas negociações coletivas no Brasil e quais são hoje os principais desafios para a sua ampliação? Obrigada pela possibilidade de conversar com vocês sobre esse tema. Queria aqui cumprimentar minhas colegas de mesa e também toda a plateia que está aqui para construir uma ação sindical voltada para garantir direitos das mulheres, né? Então, muito bom estar aqui com vocês. Eu queria adicionar na minha apresentação que eu também sou mãe de 2 meninas, uma menina PCD, o que também impõe uma série de questões adicionais para a minha maternidade e para a minha permanência no mundo do trabalho, né? Se eu não tivesse um conjunto de condições, eu não teria como assumir, inclusive, a direção técnica do DIEESE, como eu disse ontem, né, a última vez que teve uma mulher nesse posto foi em 1967. E eu também queria contar uma anedota. Eu acho uma anedota, né, mas na verdade é triste. O diretor técnico anterior era o Fausto, um colega muito querido, a gente fez faculdade juntos, então nos conhecemos aí há algumas décadas, né?
E eu trabalhava muito próximo do Fausto. E toda vez que eu apresentava o Fausto como diretor técnico, todas as pessoas entendiam que era ele que coordenava o Diese nacionalmente. Agora que eu me apresento como diretora técnica, as pessoas perguntam, mas quem coordena o Diese nacionalmente? Então, eles ficam, não, deve ter um outro cargo que é a pessoa que coordena o Diese, né? Qualquer dia eu vou soltar um palavrão quando falarem isso, né? Mas no dia a dia, independente do local, do posto, da área que a gente está inserida no mercado de trabalho, a gente é constantemente desafiada a mostrar que a gente está ali, que a gente tem as competências, as habilidades necessárias, né? Enfim, então, cotidianamente a gente é desafiada a garantir o espaço que as mulheres merecem, né, ter na sociedade. Eu trouxe uma apresentação, ela é um pouquinho longa, então eu vou ficar em pé. Não, dá para eu ver daqui, vocês também conseguem, né? Eu vou tentar passar um pouco rápido para conseguir trazer os principais elementos que eu gostaria de destacar nesse primeiro momento da minha fala, tá bom? Tem um conjunto aqui de indicadores no mercado de trabalho que eu vou passar rapidamente, porque todas nós já conhecemos, mas que eu acho que é uma questão importante a gente sempre recuperar esses elementos antes de fazer a fala sobre as negociações coletivas, né? Porque a gente tem um conjunto de problemas no mercado de trabalho e eles, para que as mulheres de fato possam ter igualdade, e eles podem se refletir, a gente pode pensar em estratégias de superação em vários espaços, e um deles é a negociação coletiva, né? Esse primeiro gráfico aqui deixa eu ver se tem uma flecha. Não tem. Esse primeiro gráfico aqui de barras, né, ele representa as principais variáveis que a gente acompanha no mercado de trabalho. Esse primeiro aqui diz respeito à quantidade de pessoas que têm mais de 14 anos na população brasileira. Então, a gente coloca 14 anos porque, em geral, é uma idade em que as pessoas acessam o mercado de trabalho, apesar da legislação dizer que as pessoas só podem ocupar o mercado de trabalho a partir dos 16, né? Mas a nossa estatística, ela pega a partir dos 14. Então, aqui é a população que a gente chama em idade ativa, né? Pessoas que poderiam se alçar uma vaga no mercado de trabalho. Nesse grupo, que então representa um pouco aí a população geral, as mulheres são quase 52%. Então, imagina que essa sala seja a população brasileira que tem mais de 14 anos. A gente teria 52 mulheres e 48 homens nessa sala. Mas vamos dizer que a sala do lado é a sala de pessoas na força de trabalho. A força de trabalho é quem está procurando um emprego ou quem está trabalhando efetivamente, que tem uma ocupação, né? Então, isso a gente chama de força de trabalho. Na sala do lado, que é a sala de força de trabalho, tem 56 homens e 44 mulheres. Então, saíram algumas mulheres e deram o assento para os homens e eles se tornam, então, maioria, né? Quando a gente vai para a população ocupada, né, ou seja, quem está trabalhando, a gente tem 43 mulheres e 57 homens. Quando a gente vai para as desocupadas, aí muda. Aí as mulheres voltam a ser maioria, né, nas desempregadas. 54 mulheres desempregadas e 46 homens. E quando a gente vai para fora da força de trabalho, ou seja, daquelas pessoas que têm 14 anos ou mais, que não estão no mercado de trabalho, que não estão nem procurando emprego e nem estão ocupadas, a gente volta a ser maioria, 64 mulheres e 36 homens. Então, se a gente for em cada sala dessa, depender da situação, né, as mulheres vão estar em maioria. Qual é as salas em que as mulheres vão estar em maioria? Entre as desempregadas e entre as fora do mercado de trabalho. E elas estão fora do mercado de trabalho ou porque as oportunidades do mercado de trabalho são muito ruins para as mulheres, ou não se adequam às necessidades de compatibilizar o trabalho de cuidados com o trabalho remunerado fora de casa, porque, infelizmente, essa ainda é a realidade, né? As mulheres são as mais responsáveis, inclusive porque, como
foi falado aqui, as mulheres, tem crescido enormemente o número de mulheres que cuidam sozinha, né, das suas famílias, o que a gente chama de monoparentais, né? E depois, quando a gente vai aqui nesse outro gráfico, né, bom, a taxa de desocupação, né, das mulheres é maior do que os homens, aí as mulheres têm uma taxa de desocupação de 11%. Esse dado é um pouquinho mais antigo, tá? Mas a estrutura continua a mesma, por isso que a gente nem precisa atualizar com tanta frequência, infelizmente. Então, ainda que o mercado de trabalho tenha melhorado consideravelmente desde 2023, as mulheres ainda continuam numa situação pior. Então, melhorou para todo mundo, melhorou para as mulheres negras, mas a gente ainda continua com essa desigualdade. Por isso que a gente fala que é estrutural. A gente precisa de outras medidas para incidir nesse mercado de trabalho de modo que a gente consiga, de fato, eliminar essa desigualdade estrutural. E vocês estão vendo essa barrinha primeira aqui, ó? Taxa de participação na força de trabalho, 71% dos homens, 52% das mulheres. O que é a taxa de participação na força de trabalho? É quanto das mulheres em idade ativa estão ou procurando ou ocupadas com um trabalho remunerado, né? Então, entre os homens, é quase 72% do total de homens, quase 72% estão no mercado de trabalho. E entre as mulheres, 52%. A média no Brasil é 60%. Então, tem um discurso, inclusive, divulgado, disseminado pelos empresários, de que os brasileiros não querem mais trabalhar, de que os brasileiros são preguiçosos, né? Enfim, que querem receber Bolsa Família e, por conta disso, não estão no mercado de trabalho, né? Agora, quando a gente desagrega esse dado, a gente vê que a taxa de participação dos homens é bastante alta, ali meio perto dos países centrais que têm uma taxa de participação. O problema é que as mulheres não conseguem entrar no mercado de trabalho, né? Se a gente tivesse a mesma taxa de participação dos homens no mercado de trabalho, a gente teria mais 18 milhões de mulheres trabalhando. Então, essa falta de mão de obra que o pessoal fala que existe, não existiria se as mulheres tivessem condição de se lançar no mercado de trabalho. Então, essa é uma primeira questão que eu acho que é bastante importante, né? E depois, como as negociações coletivas podem facilitar o acesso das mulheres no mercado de trabalho. Então, esse é um primeiro ponto. Bom, que as mulheres recebem menos que os homens, isso também é uma questão importante. Mito, né, é que a gente precisa qualificar as mulheres para as mulheres poderem entrar no mercado de trabalho, e é por isso que elas têm menor participação e menor renda. Aí aqui a gente tem um gráfico, uma tabela, que mostra a remuneração dos homens e a remuneração das mulheres segundo escolaridade. Quanto maior a escolaridade das mulheres, maior a desigualdade salarial. Então, quanto mais eu me qualifico, quanto mais eu estudo, maior vai ser a minha diferença. Maior vai ser o meu salário? Vai ser, mas maior vai ser a diferença em relação aos homens. Embaixo, quem tem menor escolaridade, como a gente tem o piso nacional, que é o salário mínimo, ele reduz essa desigualdade. Então, a política de valorização do salário mínimo, ela também apoia a redução das desigualdades salariais entre homens e mulheres. Mas se eu tenho maior escolaridade, eu vou ter uma maior desigualdade. Jornada de trabalho. As mulheres, como a gente precisa cuidar dos filhos, da casa, a gente acaba aceitando empregos com jornadas menores. Então, isso também resulta em um salário menor, né? Então, aqui vocês podem ver que nas jornadas até 30 horas, tem uma participação maior de mulheres, né? E o que acontece? Quando eu faço menos horas de trabalho, eu recebo menos, né? Por isso que a redução da jornada de trabalho também é uma luta histórica das mulheres. Porque quando eu reduzo a jornada de trabalho do conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras da sociedade, primeiro, eu facilito o compartilhamento de tarefas domésticas, né? E segundo, eu aumento o valor hora do salário. Quando eu divido o salário mínimo por 44 horas, ele vai ser um valor. Quando eu divido o salário mínimo por 40 horas, vai ser maior. Então, também eu aumento a hora de trabalho das mulheres que têm jornadas
abaixo de 30 horas. Por isso que isso também é uma luta muito importante para as mulheres trabalhadoras. Bom, aqui também tem outros elementos que eu queria discutir com vocês, e depois eu quero chamar a atenção disso nas negociações coletivas, que a gente tem um conjunto de adicionais que são muito importantes, que são muito relevantes, mas que também contribuem para a desigualdade salarial no final, aquela média salarial, né? Então, por exemplo, esse daqui é um. Quando eu olho para jornadas de trabalho noturnas, né, os homens, 65% do público que tem essas jornadas noturnas são homens e 35% mulheres. Ou seja, as mulheres não podem realizar trabalho noturno porque elas precisam cuidar das crianças, ponto. E porque não tem creche à noite também, né? Enfim. E esse é um outro debate que em algum momento a gente vai ter que enfrentar, que é o horário das creches, né? Para se adequar de fato a essa realidade. Se a gente permite que as pessoas trabalhem em horários que não é o horário comercial, então a gente tem que ter serviços de cuidado, pode não ser educação infantil, mas tem que ter serviços de cuidado para essas crianças, né? Então, aqui, os homens então conseguem aumentar seus salários. É óbvio que o trabalho noturno é um trabalho muito exaustivo, né, que tem uma série de questões em relação à saúde. Mas eu queria chamar a atenção porque tem um conjunto de adicionais que também resultam nessa desigualdade salarial e que a gente precisa avaliar, né? Porque muitas vezes um trabalho é considerado insalubre, mas um trabalho das mulheres não é, né? E ele também tem questões relacionadas à saúde mental, enfim. Bom, o que eu queria destacar aqui, então? Que, olhando para esse quadro, né, a gente consegue observar esse quadro do mercado de trabalho. Eu pincelei algumas questões, tem vários outros problemas relacionados ao mercado de trabalho, né, mas a gente tem ocupações majoritariamente ocupadas por homens e ocupações majoritariamente ocupadas por mulheres, né, ocupações feminizadas. E não é surpresa que aquelas que são feminizadas, elas são menos valorizadas do ponto de vista social e econômico. Por que as ocupações de cuidado, saúde, educação são menos valorizadas, né? Bom, a outro ponto é discriminação e obstáculos à progressão da carreira profissional das mulheres. Então, é muito mais fácil um homem ter uma promoção do que as mulheres. E aí a gente tem um conjunto de elementos também que não vai dar tempo da gente entrar em detalhes aqui, mas que também resultam em que as mulheres não conseguem em que resulta nessa diferença, nessa desigualdade salarial, né? E uma intermitência no mercado de trabalho, em particular ligada à maternidade e aos cuidados. Saiu uma reportagem essa semana da Folha e 380 mil mulheres foram demitidas após o fim da estabilidade da licença maternidade. Então, ou eu saio porque eu não consegui ter um apoio para os cuidados, ou eu sou demitida. E quando eu retorno para o mercado de trabalho, eu retorno para o começo da minha carreira de novo naquela empresa, né? Então, isso também. Então, às vezes, as pessoas falam, mas na CLT tem que lá dispositivo da isonomia salarial, né? Independente, a partir de cargo e função. A questão é que só aquela garantia não interfere nesses problemas aqui que a gente vivencia o tempo todo no mercado de trabalho. Então, enquanto a gente não consegue garantir uma legislação na CLT que interfira nessas três dimensões, a gente tem as negociações coletivas para ajudar a interferir nesses problemas, né? Aqui tem um conjunto de itens, eu já vou correr aqui porque eu tenho mais 3 minutos e eu ainda nem entrei no tema da negociação coletiva, mas também a gente tem depois o debate que dá para aprofundar, né? Itens que compõem o salário e a remuneração. Então, não adianta só a gente ter o salário base igual, se tem um conjunto grande de itens que compõem a remuneração coletiva, que a gente não tem igualdade entre homens e mulheres, isonomia entre homens e mulheres. A gente também tem um grupo grande de cláusulas negociadas nas convenções coletivas, né, de salários, reajustes, salários que a gente fala que são indiretos, né, ou diferidos no tempo, auxílio, gratificações, enfim, tem um conjunto muito grande de cláusulas que a gente precisa olhar considerando essa desigualdade, né? Essas cláusulas aqui estão na negociação coletiva e a gente precisa olhar para elas. E aí, o que a gente tem na negociação coletiva? A gente fez algumas publicações, eu estou deixando o QR Code,
mas essa apresentação também a CSB pode depois compartilhar com todas vocês, tá? A gente fez uma publicação em 2024, ela saiu pelo Ministério do Trabalho, que era onde a gente tinha recurso para fazer isso, mas essa publicação foi muito a partir do diálogo que a gente teve no Ministério das Mulheres, né, com a aprovação da Lei da Igualdade Salarial, e nesse debate a gente avaliou que a gente precisava analisar essas 3 dimensões aqui, as negociações coletivas, os anúncios das vagas de recrutamento e os planos de cargos e salários. Como é que eles contribuíam com essa desigualdade no acesso permanente e progressão na carreira? Então, minha sugestão é que depois vocês olhem isso, leiam o livro. Eu sei que ele é um pouquinho, tem umas 100 páginas, um pouquinho, às vezes é um pouco chato, mas é importante para vocês se apropriarem, tá? Um outro conjunto de publicações que a gente fez no DIESE também é dessas boas práticas na negociação coletiva. Então, tem sobre vários temas, vocês entrando nesse QR Code, vocês vão acessar a parte da página do site do DIESE que fala sobre negociação coletiva e lá vocês vão encontrar esse material Boas Práticas. Tem vários temas, mas tem esse da equidade nas relações de trabalho, dos assédios, garantias à gestante e lactante, equidade racial e creche. Porque eu também acho que a questão de gênero das mulheres, ela precisa também ter essa perspectiva de gênero, classe e raça, né? E essas publicações, elas trazem exemplos de cláusulas bem interessantes, bem relevantes para assegurar o direito das mulheres, tá bom? Bom, o que eu queria falar do que tem nesses materiais, né? Um contexto aí, diagnósticos e desafios da negociação coletiva. Vou pedir mais 2 minutos, pode ser? Bom, é um contexto de persistentes desigualdades, né, de gênero no mercado de trabalho, e o objetivo dessas publicações é analisar o papel da negociação coletiva na promoção da igualdade salarial e das condições de trabalho. É muito positivo que a gente tenha negociações, cláusulas nos acordos e convenções coletivas que destaquem esse tema, mas a gente só tem 7% das negociações coletivas que têm cláusulas que tratam da igualdade de gênero. Predomina nas negociações coletivas os temas relacionados aos cuidados, à creche, à licença maternidade, que são super importantes para as mulheres se manterem no mercado de trabalho. Mas só isso não resolve as desigualdades que a gente encontra, tá bom? Então, indica vários desafios para a gente, de fato, poder avançar na igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. No que diz respeito à isonomia salarial, que é um ponto fundamental para a gente garantir essa independência, e como foi dito na outra mesa, a autonomia financeira das mulheres, as cláusulas, em geral, reforçam a legislação, né, o que já está na CLT, e elas ainda não conseguem avançar na criação de mecanismos de controle e fiscalização efetivos. Então, um ponto já para a gente avaliar nas negociações coletivas, além de reforçar a legislação, além de reforçar a CLT, a gente precisa avançar para criar mecanismos de controle e fiscalização. No que diz respeito à discriminação e igualdade de oportunidades, que é um outro conjunto grande de cláusulas que a gente encontra na negociação coletiva, tem a proibição da discriminação de modo mais geral, e já é bastante importante que a gente consiga colocar isso na negociação coletiva. Tem um foco na admissão e na permanência, mas ainda tem pouca presença, né? Ela tem uma participação menor ainda do que os 7%, é alguma coisa como 4%, né? E são poucas as cláusulas que tratam da discriminação e da igualdade de oportunidades, que têm ações afirmativas, ou seja, uma cláusula que indica uma proatividade para interferência nesse tema, e também que definem programas estruturados de inclusão. Então, em geral, essas cláusulas são mais genéricas, falam que a empresa se compromete a combater a discriminação, que, gente, já é super importante, tá? Mas que ainda precisamos dar um novo passo, avançar para que tenha programa estruturado de inclusão, né? E os outros temas que também são relevantes, como eu falei, né, e que tem maior incidência, é da creche, auxílio creche, acompanhamentos de filhos e dependentes, né? E que reflete um pouco essa divisão sexual do trabalho, né? Garante para as mulheres. As cláusulas agora até estão mudando um pouco, que tem creche, auxílio creche, acompanhamento de filhos também para homens, né? Então cláusulas parentais, né? Eu acho engraçado que quando é geral é parental e não maternal, né? Mas, enfim. Então avançam, mas ainda o que a gente mais vê são cláusulas relacionadas à questão de cuidados.
Assédio e violência. Também é um avanço recente, mas ainda presente num número reduzidos e com conteúdo mais genérico. Assédio moral e sexual, a gente fez esse mesmo estudo em 2014. Em 2014, a gente encontrou só 66 cláusulas relacionadas a assédio moral e sexual. Agora a gente encontrou 152 cláusulas. Mas, gente, a gente tem anualmente 26 mil acordos e convenções coletivas. 152 cláusulas é nada, né? Violência doméstica aumentou de 12 para 42, ou seja, a compreensão de que o espaço do trabalho, da empresa, também tem uma responsabilidade social de pensar a violência no ambiente doméstico e colaborar para reduzir a violência e apoiar as mulheres. Né? O que tem nessas cláusulas? Princípios básicos do combate ao assédio, ações de formação e sensibilização, canais de denúncia e procedimentos de investigação. Né? No caso da violência doméstica, apoio às trabalhadoras vítimas de violência doméstica, possibilidade de ausência justificada, e algumas têm garantia do vínculo do trabalho e também mudança para empresas que têm mais de uma unidade espalhada pelo estado, pelo país, né? Ela garante que essa mulher possa mudar de cidade caso ela queira, né? Então, esse é o conteúdo, mas ele aparece de forma muito reduzida, né? Só para finalizar, né, a negociação coletiva é um instrumento estratégico, mas ainda é muito limitada na negociação coletiva. A gente tem algumas novidades agora nesses últimos anos, a partir da Lei de Igualdade Salarial, que começa a aparecer nos acordos e convenções coletivas para reforçar essa legislação e para ser um ponto de apoio para a luta das mulheres, né, no ambiente de trabalho, mas a gente ainda tem como desafio avançar em medidas mais efetivas de igualdade nas convenções coletivas, incluir o tema do salário, carreira e condições, buscando a igualdade entre homens e mulheres na negociação coletiva e ampliar a centralidade da pauta de gênero nas negociações coletivas, inclusive com as mulheres participando das mesas de negociação. Obrigada e desculpa ter estourado o tempo. Olha, eu que agradeço, doutora Adriana Marcolino. Gente, a pauta é muito importante e como é efetivo os dados. A gente precisa entender, conhecer. Entra nesse QR Code, saiba, porque quando a gente tem argumento, a gente consegue negociar. Quando a gente conhece a pauta que a gente vai discutir, a gente consegue refletir. Consegue convencer que a gente precisa desses dados. Parabéns, viu, doutora? Muito obrigada. Agora, para a doutora Luciana Bezerra de Oliveira. Quais são os principais conflitos relacionados à desigualdade de gênero que chegam à Justiça do Trabalho? E o que eles revelam sobre a realidade das relações laborais? Bom dia a todos e todas. Eu estou muito honrada de estar aqui, fiquei muito comovida com esse convite da doutora Augusta, do Tiago, do doutor Antônio Neto, e fico muito feliz de estar aqui, principalmente nesse mês de março, para falar de uma pauta tão importante quanto esta, que é a defesa mesmo dos direitos das mulheres trabalhadoras. Ainda mais aqui, estando do lado da diretora técnica do GES, minha querida colega aqui, parceira do Ministério Público do Trabalho, que, nossa, isso... Vocês não Equipe têm fera. Ideia da importância disso tudo para a gente. Primeiro eu vou só vou fazer um pequeno resumo assim, de quem eu sou, para vocês terem uma ideia que eu não estou aqui por acaso. Meu nome é Luciana, eu sou juíza do trabalho há 25 anos, mas eu trabalho na Justiça do Trabalho há 38 anos. Eu fui uma mãe adolescente, eu sou mãe de uma médica de 40 anos de idade, mas eu fui mãe aos 16 anos, eu passei no concurso da Justiça do Trabalho com 17 anos de idade, o tribunal esperou que eu fizesse 18 anos para eu tomar posse como servidora, tomei posse como servidora e durante 13 anos fui servidora da Justiça do Trabalho. Com 31 anos, no dia que a minha filha fez 15 anos de idade, eu fui aprovada no concurso da magistratura do trabalho, que é um cargo federal. E foi o resultado de muito estudo e muita luta. Eu sou uma mulher que sou filha de uma mãe que foi analfabeta até os 30 anos de idade, nordestina, minha mãe, que graças a ela e a minha tia, que era uma tia travesti que eu tinha, que me apoiou desde os 8 anos de idade com a separação dos meus pais,
que eu consegui, com muito estudo, e eu sempre digo, a chave para o progresso das mulheres está no estudo, nunca parar de estudar, nunca parar de se empenhar nisso, que é aí que a gente se liberta. E com o apoio dessas mulheres tão valorosas para mim, foi que eu cheguei onde eu cheguei. Eu não cheguei sozinha. Eu cheguei com todas elas. E de uma família muito pobre, eu consegui chegar até aqui. Hoje, eu sou a juíza auxiliar da vice-presidência judicial do Tribunal Regional do Trabalho, da segunda região. Atuo majoritariamente em dissídios coletivos e conflitos coletivos. Na solução desses dissídios e na solução dos conflitos. Na mediação o doutor Antônio Neto já fez algumas audiências conosco, na mediação das reclamações pré-processuais, que levam à construção de convenções coletivas de trabalho, nas RPPs também, que levam à construção de acordos coletivos de trabalho, que são tão importantes para o desenvolvimento dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E nesse ano de 2026 é um ano muito especial, porque é o ano que a Lei Maria da Penha vai completar 20 anos. Em agosto, são 20 anos da Lei Maria da Penha. E eu vejo, muitas vezes, que muitos aspectos da Lei Maria da Penha, que diz respeito à mulher trabalhadora, eles não são tão divulgados quanto a gente tem a consciência, a clareza, quanto às questões criminais que envolvem a Lei Maria da Penha. Por exemplo, no âmbito do direito do trabalho, tem muitas hipóteses que contemplam as mulheres trabalhadoras. E, a meu ver, essas hipóteses elas tinham que ser defendidas com maior ênfase nas negociações coletivas. A doutora aqui do lado me falou agora há pouco, a doutora Adriana, sobre a grande questão envolvendo direitos das trabalhadoras que hoje estão sendo inseridas nas convenções e acordos coletivos. É verdade, está aumentando. Eu tenho visto isso, principalmente em categorias que contemplam muitas mulheres trabalhadoras, como, por exemplo, auxiliares de enfermagem, técnicas de enfermagem. A gente tem visto os sindicatos dessas categorias defendendo com mais veemência. Os sindicatos também que representam o FINDPD, eles têm defendido algumas cláusulas que são importantes e que dão ênfase à mulher trabalhadora muito além da creche, muito além disso tudo. Por exemplo, a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, ela prevê a hipótese de afastamento da mulher do trabalho por até 6 meses, no caso de violência cometida contra essa mulher. E como que isso se dá? Isso vinha sendo construído pela jurisprudência e agora, em dezembro, foi tema de uma tese no Supremo Tribunal Federal que garantiu isso para todas as mulheres e foi de relatoria do ministro Flávio Dino. O que é esse tema, essa construção da jurisprudência que veio assim em cima dessa Lei Maria da Penha, desse artigo da Lei Maria da Penha, ele prevê o seguinte, em síntese, é o tema 1370, para quem for pesquisar e para quem... 1370 do Supremo Tribunal Federal. Ele prevê que esse afastamento do trabalho é uma das medidas protetivas para as mulheres. E como que a mulher pode exercer esse direito? Isso são coisas que podiam estar contidas nas cláusulas das normas coletivas, tanto dos acordos coletivos quanto das convenções, porque isso traria mais clareza para a mulher trabalhadora. Como que isso se dá? A mulher, primeiro, ela tem direito a esse afastamento, que é de até 180 dias. Como isso se dá? Os primeiros 15 dias é como qualquer auxílio-doença. O empregador paga. A partir do 16º dia, é o INSS quem paga. Para ter acesso a esse direito, o que a mulher precisa fazer? Em primeiro lugar, precisa procurar autoridade policial. Ir na Delegacia da Mulher, que aqui no estado de São Paulo nós temos, ir na Delegacia da Mulher e noticiar o que aconteceu. Em seguida, a mulher tem que procurar, ou através da Defensoria, ou do Ministério Público do Trabalho, ou de um advogado particular, ou de uma assistência do advogado do sindicato, ela tem que procurar a justiça. E isso é feito aqui no estado de São Paulo, através das varas especializadas em violência doméstica, e onde não houver do juiz criminal, ela leva essa notícia. O juiz criminal, ele vai conceder a medida a partir da análise dos dados, dos fatos que venham ao conhecimento dele, ele que vai ter a competência para conceder esse afastamento da mulher.
durante os primeiros 15 dias o empregador vai pagar e a partir do 16º dia incumbe ao INSS fazer esse pagamento. Esse afastamento ele decorre não só da agressão em si, mas também do risco de agressão. Então, naquelas hipóteses em que a mulher já está sendo ameaçada, ela está sendo intimidada, ela leva ao conhecimento da autoridade policial, isso pode acontecer. E qual mulher que pode ser beneficiada por esse afastamento? Não só a mulher que tem contrato de trabalho regido pela CLT, mas também aquela mulher que é uma trabalhadora autônoma, mas contribui para o INSS, ela vai receber na forma de auxílio-doença, e a mulher que não tem vínculo formal de emprego e não tem cobertura do INSS através, como segurada facultativa ou autônoma, essa outra mulher ela vai receber através do benefício de prestação continuada, através do LOAS. Ela também vai ser assistida. Essa foi a redação do tema do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo pensa, nossa, mas isso pode causar um grande prejuízo para o INSS. É verdade. E quem vai arcar com esse prejuízo é o homem agressor, porque o INSS ele vai passar a ter o direito de processar esse homem que levou a mulher a essa situação e ele vai ter que indenizar o INSS. Vejam só como isso é importante, porque isso traz uma grande responsabilidade patrimonial, e a gente sabe que o lugar onde mais dói no ser humano é o bolso, para o homem agressor. Então, ele além de ser processado criminalmente, além de poder ser condenado por uma indenização por danos morais a essa mulher e a essa família, porque, como muito bem falado pela Natália, pela nossa ministra que nos antecedeu, ele destrói uma família. Então, ele vai ter que indenizar não apenas a mulher, não apenas pagar com a restrição da sua liberdade, mas ele também vai ter que indenizar o INSS. Isso é muito importante. E nós temos muitos casos assim. Agora há pouco a Adriana mencionou que as mulheres também, e isso tem sido colocado nas normas coletivas, e isso também é objeto do tema, a mulher que fica afastada do trabalho por esse período de 6 meses, é claro que às vezes em 6 meses essa situação não se resolve, mas dá um fôlego para essa mulher, para ela tentar reconstruir a vida dela, sabendo que ela vai ter o seu benefício previdenciário, que vai garantir a subsistência dela e muitas vezes sua família, porque a mulher que sofre uma violência doméstica, que é vítima de violência doméstica, a vítima não é apenas ela, é a criança, a gente sabe, às vezes o cachorro, é uma série de violências que derivam dali. Essa mulher muitas vezes ela sofre violência patrimonial, ela não tem acesso quantas vezes a gente vê mulher que comparece na Justiça do Trabalho e ela pede que é vítima de violência, ela pede para participar de forma virtual porque ela tem medo que o agressor chegue ali no prédio da Justiça do Trabalho e a encontre. Nós vimos essa semana uma situação que foi terrível envolvendo uma mulher trabalhadora, que ela estava chegando, saiu em todos os jornais, estava chegando no ambiente de trabalho dela e ela viu o agressor chegando, vocês viram? E ela entrou correndo no prédio, passou por baixo da catraca, entrou no elevador e o homem foi atrás dela e agrediu ela no elevador. E ela foi defendida por outra mulher trabalhadora que se colocou entre ela e o agressor e impediu que aquilo tivesse continuidade. E essa mulher que é vítima de violência doméstica e que é uma mulher trabalhadora, se ela trabalhar para uma empresa que tem muitas unidades, ela pode depois ser transferida para outro local. A gente tem visto muito isso e eu gosto de falar o nome, às vezes, quando é uma coisa positiva. Por exemplo, o Magazine Luiza, ele criou essa chance, porque, vejam, é uma entidade, uma grande rede que ela tem unidades em vários locais. Então, quando ela consegue descobrir, quando chega ao conhecimento deles que a mulher é vítima de violência doméstica, eles oferecem para ela um outro local de trabalho e uma maneira dela começar, muitas vezes, subsidiando um aluguel, por exemplo, o auxílio aluguel para a mulher vítima da violência doméstica seria uma grande cláusula para constar num acordo coletivo, numa convenção coletiva de trabalho, sabe? E hoje a gente vê muitos empregadores que eles estão mais conscientes disso tudo. Mesmo empregadores desse tipo, a gente às vezes vê alguma resistência em
empregadores que a gente não esperava. Por exemplo, às vezes a gente vê muito empregador na área da saúde resistindo a inserir no instrumento normativo algumas cláusulas que dizem respeito, por exemplo, a meios de denúncia de assédio no local de trabalho. Eles falam, não, a gente não aceita inserir isso na convenção, a gente não aceita inserir isso no acordo. Aí eles dizem, mas a gente tem previsto isso no regulamento. Tudo bem, está previsto ali no regulamento da empresa, bonitinho, né? Aí chega o Outubro Rosa, chega o mês das mulheres, está lá falando, nós temos o canal, tudo bem, tem o canal de denúncia, mas tem o canal de apuração? Quantas vezes que a gente, que chega na Justiça do Trabalho, casos, hipóteses, casos concretos em que a mulher foi vítima de violência doméstica ou vítima de assédio moral no ambiente de trabalho, a primeira pergunta que eu faço, porque sempre consta na petição inicial, na denúncia que vem ali para a Justiça do Trabalho, quem foi o assediador. A primeira coisa que eu pergunto, o assediador continua trabalhando no ambiente de trabalho? Continua. Ele continua exercendo um cargo de chefia? Continua. Houve apuração? Não houve, sabe? Ou então a apuração é assim, mas ele negou. Mas a apuração foi só essa? Apenas ele foi ouvido? Não teve uma outra oitiva? E a Justiça do Trabalho, principalmente, ela é muito preocupada com isso, porque a Justiça do Trabalho, olha, a gente sofreu um grande baque com a reforma trabalhista de 2017, a gente sabe. Não doeu só nas trabalhadoras, nos trabalhadores, doeu no Juiz do Trabalho, doeu no Ministério Público do Trabalho, porque a nossa força foi muito mitigada. Nós ficamos muito emparedados com essa reforma, porque ela tirou muitos mecanismos que o juiz tinha para dar início à execução, para ir atrás do empregador inadimplente e várias outras coisas. Mas, felizmente, a gente ainda tem instrumentos que são muito importantes, como, por exemplo, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Esse protocolo, primeiro, ele é de observância obrigatória. Todo juiz do trabalho criminal, todo juiz, um juiz de família, ele é obrigado a seguir o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. E, através desse protocolo, ele tem que ter um olhar diferenciado para a mulher trans, para as pessoas do espectro LGBTQIA+, para a mulher pobre. Uma das coisas que a gente percebe muito é que a mulher, agora há pouco a gente estava falando da importância da mulher se qualificar no mercado de trabalho, e é realmente muito importante, porque a mulher que mais é vítima de assédio, de massacre no ambiente de trabalho, é a mulher com pouca escolaridade, é a mulher pobre, porque a aparofobia também é uma coisa que está ali atacando as mulheres. Eu tive um caso muito triste na minha vara, que foi o caso de uma mulher trabalhadora que ela foi espancada no ambiente de trabalho por um outro colega que tinha uma certa ascensão profissional sobre ela. Então, a empregadora negava, e ela estava num posto de trabalho dentro de uma tomadora, e a sorte que eu tive para apurar esse caso, porque ela não tinha testemunhas, foi que a tomadora de serviços, a tomadora era um edifício, e era uma síndica que foi para a audiência. E a síndica, quando eu tomei o depoimento dela, ela confirmou que houve a violência e que estava tudo filmado, e que ela tinha levado isso ao conhecimento do empregador. O empregador negava. Olha que absurdo. O empregador era uma empresa grande que colocava as mulheres nesses postos de trabalho em edifícios comerciais e residenciais. Ela dizia que nada daquilo tinha acontecido. E era assim, uma negativa geral. Quando o condomínio trouxe as provas para a gente, aquilo ficou muito claro, porque ele trouxe o vídeo e ela fez questão, essa tomadora de serviços, de trazer o vídeo sabe quando faz aquelas fotos de vídeo? Que daí você vê a sequência, assim, e era terrível realmente. E essa mulher era uma mulher pobre, que ganhava o piso da categoria, e era a categoria de limpeza e conservação, cujo piso é um pouquinho maior que o salário mínimo, acho que R$10 a mais que um salário mínimo. E aí você vê, assim, que coisa. E essa empresa foi condenada, eu proferi a sentença nesse caso, condenando a empresa, e logo depois que saiu a sentença, eles fizeram um acordo que a mulher aceitou e era bem razoável. Eu tinha condenado em danos morais, dei a rescisão indireta, porque existe falta grave, mais grave do que essa contra a mulher, do que ser agredida
no seu ambiente de trabalho, sem que o empregador sequer leve a mulher até a delegacia da mulher, faça a condução, negue aquilo que a mulher sofreu. Então, foi um caso bem emblemático que eu tive e que foi julgado por mim. Mas hoje a gente tem visto um aumento mesmo dessa pauta dos sindicatos e a gente vê isso na negociação coletiva. Eu faço de 3 a 4 audiências por dia envolvendo a negociação coletiva, envolvendo a construção de um acordo coletivo de trabalho, de uma convenção, de uma norma, às vezes a discussão de um dissídio de greve. Então, a gente está vendo que hoje o sindicato está trazendo isso, mas a gente precisa de mais. Porque as mulheres, graças a Deus, elas estão em todos os lugares. Em todos os lugares. A gente tem na construção civil mulheres que hoje atuam como pedreiras, mestres de obras. E hoje, às vezes a gente vê que as únicas 2 cláusulas que estão nessas convenções que contemplam as mulheres são auxílio creche, salário, afastamento maternidade, que às vezes a questão da licença maternidade está apenas repetindo o que está na legislação. É importante? É, porque às vezes a mulher não tem acesso ao que está na Constituição, no que está na CLT, mas ela tem o caderninho que é distribuído pelo sindicato, que está lá a cláusula, e que traz esse esclarecimento para ela. É importante isso. Mas também temos que ter mais cláusulas nas normas coletivas de prevenção ao assédio, prevendo, sim, que isso é uma pauta que reflete nas mulheres. A licença paternidade é um instrumento também de proteção às mulheres, porque muitas vezes naquele ambiente de trabalho a mulher e o homem são casados e a mulher tem a licença maternidade, mas ela fica ali, ó, principalmente nos primeiros 30 dias dela, primeiros 20 dias, sozinha com aquela criança, porque o pai ele tem 5 dias onde ele vai correr, ele vai correr atrás da documentação, de tirar a certidão de nascimento, de levar a mulher e trazer do hospital, e o restante do período, que muitas vezes a mulher, minha filha é ginecologista e obstetra, muitas vezes a mulher fez uma cesárea ou fez um parto normal difícil e ela não está podendo nem se locomover até o médico para fazer a primeira consulta depois do parto, e é tão importante que isso, que a licença paternidade hoje preveja um período maior, foi uma grande conquista para as mulheres também nisso, sabe? Porque o bom pai, ele vai estar ali, ele vai estar preocupado, e hoje a gente está brigando muito para que isso aconteça, para que os pais assumam maiores responsabilidades, inclusive pela criação das crianças, sabe? E a gente tem visto que as pesquisas estão mostrando que as mulheres, inclusive no ambiente de trabalho, elas são vítimas de violência, muito mais do que os homens. Nenhum homem chega no seu local de trabalho com medo de ser estuprado, com medo de ser assediado sexualmente pelo empregador ou por um colega de trabalho. E essa é uma pauta das mulheres. A mulher sai na rua com esse medo. A gente sai pensando sempre onde eu vou, por onde eu vou e como que eu volto para minha casa. A mulher, ela vive com esse medo, ela vive com essa questão. Todas nós, desde a mulher que trabalha na faxina, a copeira, até a juíza do trabalho, a procuradora do trabalho, é o temor de todas nós, a violência sexual, por exemplo, e o feminicídio. Quantas mulheres qualificadas? Nós temos um caso na Justiça do Trabalho, da juíza do trabalho que foi assassinada pelo marido, no Rio de Janeiro. E foi, assim, na frente dos filhos. Então, quantas vezes a gente vê... Recentemente, a gente teve aquele caso terrível em Tumbiara, em Goiás, que ele matou as crianças e, para ferir a mulher, e tem o caso de uma delegada da mulher que o marido fez isso. Ele matou as crianças, que é o crime vicário, e, em seguida, ele se matou e ainda deixou carta culpando a mulher e dizendo: você nunca mais vai ser feliz nessa vida. E eu vi a entrevista dessa mulher em que ela fala que a maior vingança a vingança que ele quis foi fazê-la infeliz para o resto da vida. Então, a única coisa que resta para ela é não deixar que essa vingança seja efetiva. Ela luta para ser feliz todos os dias, assim como todas nós. A gente tem visto que as pautas, elas, principalmente no mercado de trabalho, às vezes, mesmo a pauta das mulheres são defendidas por homens. Embora hoje a gente veja muitos sindicatos que têm presidentes mulheres. E isso é motivo de grande alegria para a gente. Isso é uma conquista, porque a gente vê casos em
que, por exemplo, o sindicato traz casos concretos de enfermeiras assediadas, por exemplo. Essa semana passada, uma médica foi estuprada dentro de uma UBS. Saiu na televisão, a médica ginecologista, e um homem entrou no consultório dela e ela foi estuprada. Saiu, quando vocês veem assim no noticiário, aparece assim, ela foi uma tentativa de estupro. Não, ela foi estuprada dentro do consultório médico. Então, vejam, a mulher ela não está segura nem dentro do ambiente de trabalho. Então, isso tem que mudar. E o sindicato tem que fazer uma parceria com todas as mulheres para levar essas pautas. Porque as mulheres hoje, embora elas ainda estejam em desvantagem numérica no ambiente de trabalho, no mundo, no mercado de trabalho, tem outras pesquisas que também mostram o seguinte: quem mais estuda são as mulheres. As meninas desistem menos do estudo. E a gente tem que incentivar isso para as nossas filhas, para as nossas netas, para as nossas colegas, para as nossas amigas, para as mulheres com quem a gente tem contato. Porque quando eu era criança, eu fui uma criança pobre, uma criança muito pobre. E eu lembro que quando alguém me perguntava, eu entrei muito cedo na escola. Eu fui alfabetizada assim, graças a um maravilhoso colégio de freiras que me atendeu, mais uma vez mulheres, né? Que a minha mãe levou e falou, não, ela é inteligente, deixa ela tentar. E eu fiz um teste, passei, com 5 anos eu já sabia ler e escrever e me colocaram na primeira série. E quando eu lembro que eu era muito pequena e alguém me perguntou, o que você quer ser quando crescer? Isso é uma pergunta que às vezes é difícil para as crianças, porque a criança não conhece todas as profissões. Mas quando alguém me perguntou isso, eu lembro que eu respondi, e minha mãe fala que eu respondia isso a vida inteira. Eu quero ser independente. Era o que eu sempre respondia e era o que eu sempre quis e eu sempre lutei para isso. Para ser uma mulher independente, para ser uma mulher que não dependia de ninguém, para ser uma mulher que pudesse ter o meu trabalho, o meu salário, o meu custeio e que eu pudesse ter orgulho de mim mesma e orgulhar aquelas que vieram antes de mim. A minha tia travesti que acolheu minha mãe quando a minha mãe se separou, que era irmã da minha mãe. A minha avó, que foi trabalhadora rural no Ceará, que teve tantos filhos quanto ela conseguiu, até onde ela conseguiu sustentar, sabe? A minha filha, que as nossas filhas, eu tenho até uma moça aqui que eu vi que está com a filhinha dela aqui. Essas filhas nossas, os filhos da gente, eles estão na plateia, eles estão olhando pra gente. A gente às vezes fica tão dividido. Nós mulheres ficamos muito divididas. Meu Deus, eu vou trabalhar, vou deixar minha criança sozinha, vou deixar minha criança na creche. Mas a gente tem que lutar por essas redes de apoio, sabe por quê? Porque quando essa criança cresce, ela vai dizer: minha mãe lutou tanto para ela chegar lá e para me ajudar a chegar onde eu tô chegando, porque nós somos o espelho, nós somos o modelo para essas crianças. E a mulher trabalhadora, a mulher sindicalista, a mulher que sabe os seus direitos, que exerce seus direitos e ajuda outras mulheres também a exercer seus direitos, ela está construindo, assim, ajudando a construir um futuro muito melhor, uma sociedade muito mais igualitária. E, enfim, a gente hoje a gente está lutando por tantas coisas. A gente vê, tem lutas hoje para vagões exclusivos para as mulheres nos trens, por exemplo. Por quê? Por conta do assédio no transporte coletivo. Mas eu sempre lembro, quando eu penso na luta das mulheres trabalhadoras, eu até trouxe um livro para mostrar para vocês, que é um livro assim que eu já li várias vezes. Esse livro se chama A Greve de 1917. Foi a maior greve que houve no país. Foi uma greve que foi no estado de São Paulo. Ela parou São Paulo, todas as categorias. Vejam, 1917, gente, são 100 anos antes da Reforma Trabalhista. Reforma Trabalhista 2017. Olha que paradigma. E essa greve, ela foi logo que acabou a Primeira Guerra Mundial. Não havia CLT, não havia direito do trabalho, não tinha ONU, não tinha OIT. E essa greve, sabe por quem ela foi capitaneada? Vou mostrar a foto. Vejam quem está em cima de um caminhão, é uma mulher. Em 1917, é uma tecelã. Eram as mulheres que trabalhavam na indústria têxtil. Esse livro conta a história dessas mulheres e conta a história dos homens também, imigrantes. Vejam, 1917 é pouco depois do fim da escravidão, gente. Então, nessa greve de 1917, por que foram as mulheres que começaram a subir em cima?
do caminhão para chamar outras mulheres e homens para essa greve. Porque as mulheres, elas ganhavam metade do que os homens ganhavam. Elas ganhavam metade do que os homens ganhavam fazendo o mesmo trabalho. Elas viam seus filhos com 5 anos ou mais ganhando 1/4 do trabalho do que o homem ganhava. E essas mulheres, elas trabalhavam 12, 14, 16 horas por dia dentro das indústrias têxteis, chegava em casa, era ela que ia cuidar do filho, do marido, da casa, da situação que ela vivia, ela que tinha que gerir aquilo ali. Então foi por isso que essas mulheres subiram em cima do caminhão. Mas tem um mas nessa história. Todos os livros que tratam dessa greve de 1917, eles mencionam o nome, sobrenome e a profissão dos homens que lutaram nessa greve, que foram muito valiosos. Mas os nomes das mulheres foram apagados. Não há um registro formal que diga assim, aquela mulher tecelã que subiu em cima do caminhão, era uma mocinha, a gente vê que era uma mulher jovem. Não existe um registro de quem ela foi, qual era o nome dela. Porque as mulheres, em muitos momentos da história, elas foram apagadas. Vejam, essa mulher estava em cima do caminhão, ela estava brigando pelo direito trabalhista dela, era uma mulher que não tinha direito a votar ainda. Que o direito ao voto é só depois de 37 no Brasil. Então, somente a filha dela é que provavelmente foi ter o direito ao voto. Quando a gente pensa assim na luta das mulheres, tem muitas mulheres que daí a gente tem que lembrar. Às vezes as pessoas me perguntam, mas qual é a mulher assim ao longo dos anos que você mais admira? Bom, são tantas, né? Tantas mulheres que lutaram por nós, mas a gente tem que pensar primeiro assim, de onde nós viemos, como nós chegamos até aqui. Foi tudo através de uma luta de cada uma de nós, de nossas mães, de nossas avós. Então, eu nem observei meu tempo, na verdade, né? Eu extrapolei, mas dizer para vocês que a Justiça do Trabalho, ela tem um olhar atento para isso. E não é por acaso que, por exemplo, há pouco tempo, nós, mulheres, juízas do trabalho, nos reunimos e com nossos recursos pessoais aqui na 2ª região, no TRT de São Paulo, nós fizemos um livro, que é o livro Julgamento com Perspectiva de Gênero. Eu até trouxe para presentear a doutora Augusta, para ela ter conhecimento disso. E esse livro, ele foi escrito por juízas mulheres, tratando de casos envolvendo mulheres e mulheres trans, todas as questões que abrangem a perspectiva de gênero, como nós enfrentamos. A gente conta o caso concreto, trazemos até o número do processo quando não se trata de um processo que está em segredo de justiça. A gente conta como o processo foi julgado e fazemos um comentário em cima de cada uma dessas ações. É muito interessante e acho que pode dar também assim, um estímulo, uma luz para as mulheres, para que saibam que a Justiça do Trabalho tem um olhar também para as mulheres. E estamos também na luta junto com vocês. Muito obrigada, pessoal. Agradeço, doutora Luciana. Você muito me orgulha, viu? Mulheres como você é exemplo. Né? O que você fala, nós não precisamos ter quantidade de tempo aos nossos filhos, mas sim qualidade de tempo. Exemplo. Dê exemplo ao seu filho. E isso é um exemplo, uma prova viva de uma mulher edificante que sabe o que quer. E eu tenho orgulho de mulheres assim, como tenho orgulho de ver o quanto um sonho que eu tenho é ser juíza. E sou uma financista, administradora, mas eu vou voltar à faculdade no próximo semestre, viu, doutora? E esse dia vai chegar. Não, eu sempre digo, o estudo liberta as mulheres. Nunca podemos parar de estudar. Isso. E hoje o estudo assim, mesmo que seja difícil, mas hoje a gente tem a internet trouxe isso de bom. Hoje a internet ela possibilita que nós estudemos a qualquer momento, a qualquer horário. Com um pouquinho de internet, você entra no YouTube e você acha conteúdo grátis. Grátis é a minha palavra preferida, gente. Você encontra, não é? Você encontra um conteúdo grátis e muitas vezes que traz, acrescenta muito na sua vida. É só saber procurar. É isso aí. Agora, mais uma mulher extraordinária, doutora Cristina Gedarte Benedetti. Vamos falar um pouco quem é a doutora Cristina e uma pergunta é
qual tem sido o papel do Ministério Público do Trabalho na promoção da equidade de gênero nas relações coletivas? Não, eu vou pedir licença e aproveitar já que eu me levantei, vou falar em pé, porque eu só não sou sindicalista porque o Ministério Público do Trabalho não tem um sindicato, senão eu seria, mas adoro o microfone, adoro um palanque, e até, Ana, eu vou te pedir a gentileza de quando eu chegar nos meus 15 minutos, tu me avisa que aí eu fico quieta, porque como todo bom e boa sindicalista, também não vejo a hora de largar o microfone, né? Quando a gente pega, a gente fica. Então, primeiro, eu quero agradecer muito o convite de estar aqui, parabenizar a CSB por esse evento, parabenizar as minhas colegas aqui de bancada pelas falas. É muito difícil quando a gente fala depois de potências, né? Depois de mulheres que têm tanto para falar. A gente acaba ficando meio petrificada. Mas eu vou, mais ou menos, falar um pouco do que a nossa chefe suprema do DIEESE falou, só que eu vou ousar falar com um tom um pouquinho mais crítico, e aí vocês têm uma liberdade total para concordar ou discordar de mim. Depois vocês podem me xingar, inclusive, dizer que eu estou errado e não tenho ciência da realidade prática de vocês na luta do dia a dia e que estou falando um monte de bobagem. Não tem problema, tá? Nesse agradecimento também, uma vez eu encontrei o presidente Neto em Porto Alegre e falei com ele em tom de brincadeira, mas é uma brincadeira que reflete muita verdade. A CSB é a central do meu coração, né? Em todas as centrais com as quais eu convivo, a CSB é a minha preferida. Inclusive, a foto que colocaram aqui é num evento da CSB, do SINDPD, na verdade, mas um evento em 2024. Então, eu já me sinto em casa e levarei essa fala como se em casa estivesse. E aí vou começar, por me sentir em casa, a fazer um pedido carinhoso, já que estou vendo que o presidente está ali sentadinho, olhando. Nós temos realmente uma criança linda e maravilhosa que está aqui, né, conosco. Mas quantas de vocês deixaram os filhos de vocês em casa? Quantas colegas de vocês não vieram e não estão aqui hoje por conta de necessidades com os filhos? Presidente Neto, vamos liberar a mão e vamos botar um espaço kids nas próximas. Um recreacionista para cuidar dessas crianças para que as mães possam vir, para que as mães possam discutir. Isso eu estou falando aqui em tom jocoso, em tom de brincadeira, mas não estou inventando a roda com essa minha dica, não. Quem fala isso é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, na opinião consultiva número 27. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, há uns 4, 5 anos atrás, decidiu que deveria pensar como que a gente pode incluir as mulheres no movimento sindical. Como que a gente vai ter paridade de gênero no futuro para nós pensarmos em mulheres, discutir as cláusulas em paridade de igualdade com os homens. E alguns dos itens que a Corte se preocupou, e a Corte ouviu muitos países, né? O Ministério Público do Trabalho, inclusive, apresentou seu opinativo, mas uma das preocupações é essa. Mulheres não vão ao movimento sindical, mulheres não se tornam liderança sindical, mulheres não participam de assembleia sindical na mesma proporção do que homens, porque elas não têm onde deixar os filhos. Então, a gente precisa pensar em espaço para os filhos nesses movimentos. Mulheres não vão porque os horários de assembleia, muitas das assembleias, são incompatíveis com o horário da creche, são incompatíveis com a segurança do transporte público. Se a gente faz uma reunião, uma assembleia que vai terminar meia-noite, às 11 horas da noite, como é que essa mulher vai parar no ponto de ônibus para esperar um ônibus para voltar para casa? Ela não vai. Então, ela deixa de participar do movimento sindical por questões alheias ao movimento sindical, por questões de segurança pública, por questão de falta de creche, mas que as entidades sindicais têm que pensar. Quando a gente quiser incluir mulheres, nós temos que pensar nestes itens para que as mulheres possam ir. E aí, eu começo, já deve estar quase na metade do meu tempo, mas então eu vou começar a minha fala efetivamente fazendo uma provocação a vocês. Quantos filhos as avós de vocês tiveram? Quantos filhos
as mães de vocês tiveram? Quantos filhos vocês tiveram e quantos filhos vocês acham que as filhas de vocês vão ter? Em sentido proporcional. Quantas avós de vocês trabalhavam fora? Quantas mães trabalhavam fora? Quantas de vocês trabalham fora desde há muito tempo? E quem aqui acha que as filhas de vocês não vão trabalhar? Vão trabalhar, né? A proporção mudou, e mudou muito. E aí a pergunta que eu complemento é: qual é a mulher que ainda é refletida nas nossas convenções e nos nossos acordos coletivos de trabalho? Por quê? E aí vocês podem discordar de mim, vocês podem me xingar, vocês podem fazer o que vocês quiserem, que é um espaço democrático. A mulher que nós pensamos nas nossas convenções coletivas é a mãe. Mas mãe é uma das múltiplas facetas que nós exercemos. Nós não nos resumimos à maternidade. A maternidade é importantíssima, mas a gente não se esgota na nossa condição de pessoa, na nossa condição de mulher, no papel de mãe. Nós temos muitos outros papéis que nós exercemos e nós temos muitas outras necessidades para além das necessidades da maternidade. E quando eu tirei essa foto aqui, nós estávamos num evento alusivo ao mês da mulher, março de 2024, e estávamos todos e todas eufóricas com a edição da Lei da Igualdade Salarial. E aqui eu deixo o meu sincero reconhecimento à nossa ministra Cida pelo trabalho que ela fez durante o período que ela esteve. Foi absolutamente importante para cada uma de nós mulheres. Eu imagino o quão difícil deve ter sido, não só essa pauta, mas todas, desde tentar dizer que o Ministério da Mulher não se esgota em ceder enxoval para crianças e meninas abusadas, né? Que é óbvio, mas isso tem que ser dito e é difícil de ser dito. Então, muito obrigada pelo serviço prestado. Mas, lá nós discutimos de uma forma eufórica e hoje a gente já fala muito menos da Lei da Igualdade Salarial. Hoje a gente já não discute muito mais as exigências da lei, a gente fiscaliza muito menos, tudo aquilo que a gente dizia, a gente vai fiscalizar, a gente tem que bater na porta do patrão e pedir os dados e cobrar, os patrões vão ter que publicar nas suas redes sociais, nos seus sites. Ninguém mais está falando sobre isso, ninguém mais está cobrando, ninguém está mais exigindo. E naquele evento lá em 2024, eu falava o seguinte já, vocês sabem muito melhor do que eu, vocês estão no dia a dia, mas hoje, a não ser que o empregador seja um desavisado ou uma pessoa de extremo mau caráter, ele não vai contratar a Maria e o João no mesmo dia para exercer a mesma função ganhando salário diferente. Não é isso que causa o empobrecimento da mão de obra feminina. A mão de obra feminina, ela vai empobrecendo ao longo do percurso, que é o que foi falado. A mulher, quando dá 6 horas, ela tem que sair correndo para ir para casa, ela tem que sair correndo porque a creche fecha às 6h30, então eu tenho que sair correndo para buscar o meu filho, enquanto o esposo dela tem condição de ficar mais 2, 3 horas fazendo hora extra. Aí, na remuneração, ele vai ganhar o valor da hora extra, que ela não vai ganhar, e ele ainda por cima é o bonzão para o empregador. Na hora de ter uma promoção, quem é que vai fazer? Vai pegar o João, né? O João tem muito mais disponível, sempre que a gente precisou, esse veste a camiseta da empresa. Esse aí não é assim corpo mole. A Maria a gente pede para ela, vamos fazer uma horinha extra, vem trabalhar no sábado. Nunca pode. Engraçado também, nunca vi filho adoecer tanto quanto o filho da Maria. Qualquer dor de barriga, essa mulher não vem trabalhar. Mas, pelo amor de Deus, a criança hoje em dia tá tudo doente, tudo pestado. Enquanto o João, ele deixa com a mulher. Né? Então, é isso que leva ao empobrecimento da mão de obra feminina. É isso que nós temos que lutar e, inclusive, nós temos que lutar nas nossas convenções coletivas de trabalho. Muito boas cláusulas que pensam em creche, muito boas cláusulas. Mas aí, eu tinha um PowerPoint que, não sei, mas eu tinha alguns dados aqui que complementavam os dados da...
Aê! Aqui. Então tá. Aí eu vou falar, enquanto Ministério Público, sindicatos, vocês têm que fazer cláusulas que defendam os interesses da mulher. Aí todos dizem, não, a gente tem. A gente tem cláusula de interesse para as mulheres. Quais são? Quais são? De 1993 a 1985, 84% das cláusulas negociadas tidas como de interesse das mulheres refletiam um conjunto temático, maternidade, gestação e responsabilidade familiar. Esse número não mudou. Em 2022, ainda, 82% das cláusulas que se dizem somos cláusulas de interesse, nós lutamos pelos interesses da mulher, são cláusulas exclusivamente da maternidade. Que eu vou correr, mas é bem detalhadinho, a gente pode deixar depois esses dados aqui, não tem problema nenhum. E aquilo que a gente fala, o que é que justifica ainda que a gente tenha... E aí, quando a gente fala em cláusula da maternidade, isso é um dado importante também. É muito importante para as mulheres, mas cláusulas de maternidade também são importantes para o capital. Diferente de outras cláusulas, a reprodução da mão de obra assalariada, ou seja, nós termos crianças ali mais ou menos cuidadinhas, que depois vão virar mão de obra para a reprodução do capital, também interessa ao empregador. E por isso é mais aceitável, numa mesa de negociação coletiva, que cláusulas relativas à maternidade sejam incluídas. Né? Outras cláusulas já são mais difíceis. E alguns dados, que quando a gente pensa, em 2022, não sei se você sabe, mas em 2022, até então, nunca antes na história deste país, o número de mulheres havia superado o número de homens como sindicalistas, filiadas às entidades sindicais. Em 2022, pela primeira vez na história, em um período da medição, mulheres significavam um percentual maior de sindicalizados do que homens. Esse número, hoje em dia, os homens voltaram a ultrapassar, porém, há uma discrepância muito baixa. O número de pessoas sindicalizadas por si só já está baixo, mas a discrepância entre homens e mulheres é baixíssima. 9,1% da taxa de sindicalização masculina e 8,7% da feminina. Porém, embora esse número seja muito equivalente, isso não reflete necessariamente nos espaços de poder nas entidades sindicais. E você sabe muito melhor do que eu isso. Hoje nós estamos aqui falando com um grupo de mulheres altamente empoderadas. Nós estamos falando num espaço que estamos tendo também, porque temos uma liderança sindical masculina que sabe da importância desse espaço. E por isso o CSB é centrado no meu coração. Mas nós temos muitos outros espaços de poder, nós temos muitos outros sindicalistas ou detentores de poder nas entidades sindicais que não têm essa compreensão, que acham que a luta pelos interesses da mulher vai enfraquecer a luta coletiva, porque, nossa, eu estou aqui lutando por um reajuste com 0,2% a mais do que o patrão quer dar, e aí vem essas mimizentas aí querer lutar por espaço de não sei o quê, querer lutar por assédio sexual. Mas, se não quer ter assédio, também nem vem trabalhar. Não é isso? Eu duvido que se homem menstruasse, nós não tínhamos cláusula de licença menstrual nas convenções coletivas. Eu duvido. Só que se somos nós, meu Deus do céu, não pode ter uma coliquinha. Vai pegar um atestado porque está com coliquinha. Então, assim, os nossos espaços de deliberação de poder, também nas mesas de negociação, são ocupados por homens. E os homens vão lutar, com todo o respeito, salvo 3, 4 ou 5, pelos interesses dos homens. Os nossos interesses, assim, vamos fazer o seguinte, vamos dar ali uma flor para elas no Dia da Mulher, e aí a gente acalma os ânimos. Né? E isso vai refletir, quando a gente vai trazendo, quando a gente fala em empobrecimento, tem muitas e muitas pessoas.
Mas quando a gente fala em empobrecimento da mão de obra feminina, e a gente fala em assédio, o assédio é, sem sombra de dúvidas, um fator de empobrecimento da mão de obra feminina. O assédio adoece. O assédio faz com que a mulher não queira mais ir trabalhar. O assédio faz com que a mulher se afaste, com que ela seja considerada louca. A que denuncia é a louca, melhor tirar ela. Se ela não deixa de trabalhar por vontade própria, ela vai ser tirada, porque ela só incomoda. Daqui a pouco essa louca ainda por cima vai lá no Ministério Público do Trabalho fazer uma denúncia. Vamos tirar ela de uma vez. Não é assim? E aí quando a gente pensa, nossa, a gente avançou muito em cláusulas de assédio. E avançamos. Avançamos realmente. Mas a gente pega, primeiro que menos de 7% das mesas de negociação, e não é de todas, é daquelas que trazem cláusulas alusivas que se dizem benéficas às mulheres, tá? Porque o número geral é menor. Menos de 7% prevêem cláusulas de combate ao assédio. Todas, absolutamente todas as convenções que trazem cláusula de combate ao assédio prevêem cláusulas de combate ao assédio moral. Ainda que cláusulas genéricas, tipo, a empresa não concorda com o assédio moral, a empresa vai evitar esforços. Menos da metade prevêem cláusulas alusivas a assédio sexual. Por que isso? Mulheres sofrem, né? Pesquisas. Os dados não são exatos, obviamente, porque esse é o tipo de coisa que as mulheres não contam, né? Mulheres, homens, e é difícil mensurar. Mas as pesquisas indicam que mulheres sofrem 20% a mais assédio moral do que os homens. Cada 5 pessoas, 4 mulheres sofrem assédio moral. De cada. Minto. Para 5 mulheres, 4 homens sofrem assédio moral. Matemática não é meu forte, por isso que eu fui fazer direito. Quanto ao assédio sexual, as mulheres sofrem 5 vezes mais. Uma coisa é a pessoa sofrer 20% de assédio. Não dá para você. O assédio sexual nós sofremos 5 vezes mais. Por que é que as nossas convenções coletivas se preocupam com o assédio moral muito mais do que com o assédio sexual? Porque os homens também são vítimas. É a licença menstrual que eu falo. Os homens estão se preocupando com o que eles estão sofrendo. O assédio sexual vem assim, tá, vamos colocar um assédio sexualzinho junto, entendeu? De grátis. Não é eles que sofrem. Eles são os que podem ser penalizados pelo assédio sexual. Eles são os que vão perder o emprego se essas cláusulas forem efetivamente levadas a sério. Então, para resumir aqui, para fechar, a gente tem que pensar em convenções coletivas que ultrapassem os direitos da maternidade. A gente chegou num patamar, penso eu, que direitos da maternidade estão, muito embora sejam insuficientes, muito embora a gente pudesse pensar muito mais, até porque, como a gente vai ver, tem muita cláusula que diz assim, direito da maternidade, que o dever legal pela CLT é que a empresa tenha a creche dela, tá? Mas então aí se admitiu então que pode substituir por um auxílio creche. Aí é cláusula de convenção coletiva que os sindicalistas olham para minha cara e dizem, a gente negocia em favor da mulher. Vai dizer assim, a mãe será reembolsada em até R$115 para os filhos. Quem é que pega uma creche com R$115, gente? Ninguém. Sabe assim, é o mesmo que não ter. Então, ainda que a gente possa avançar muito na questão, a gente tem que avançar não só nos direitos da maternidade, mas nas temáticas que afetam diretamente o acesso da mulher ao mercado de trabalho, a qualidade do trabalho dessa mulher e ao valor da mão de obra feminina. O valor da mão de obra feminina tem que encarecer, porque a gente tem que receber mais, porque a gente tem que ter direito a ter outras formas de recursos, fazer hora extra, e também o valor da mão de obra masculina tem que ficar próximo ao nosso. O homem tem que ter licença paternidade não só para dividir a maternidade, as tarefas domésticas, mas também para custar caro para a empresa. Porque na hora de contratar, o homem não pode, o empregador não pode olhar assim, essa mulher vai ter licença de 5 meses, ela vai engravidar, ela vai ter que cuidar do filho. Não vou contratar o João, que tem licença de 5 dias. O João tem que ter licença também para ele ser caro para a empresa, para que a gente não fique prejudicado nisso. Então,
é esse o conclame aqui, vamos pensar na mulher trabalhadora para além da mãe trabalhadora. Muito obrigada, doutora Cristina. Gente, você viu o quanto é importante um encontro desse? O quanto a gente aprende? Isso é extraordinário. Parabéns, viu? Agora, né, o nosso tempo está curto, mas se temos uma pergunta para cada uma. E, doutora Adriana, quais cláusulas, os instrumentos você destacaria como estratégicos para promover equidade de gênero de forma concreta nas relações de trabalho? Muito bem. Bom, primeiro eu queria falar que eu estava fazendo várias anotações aqui de temas que as nossas palestrantes destacaram e que eu acho que dá aí ideias para a gente apoiar o movimento sindical, fazer novos materiais, né? Enfim, então, queria aqui registrar de como, de fato, essa mesa ela traz um conjunto de elementos bem bacana para a gente poder conversar, né? Eu acho que vou na linha um pouco do que Luciana falou, né? A gente tem um conjunto de cláusulas que a gente tem ainda uma participação muito baixa nos acordos e convenções coletivas e mesmo quando elas aparecem de um modo muito genérico, né? Então, como é que a gente pode avançar em cláusulas que incidam diretamente sobre a desigualdade salarial, né? Vocês viram lá que eu mostrei uma tela que tem vários itens que compõem a nossa remuneração para além do salário bruto. Então, eu acho que a gente precisa olhar para aquele conjunto de elementos que compõem a remuneração e pensar, olha, acho que aqui é importante a gente incluir cláusulas que busquem a equidade salarial entre homens e mulheres no local de trabalho. Então, acho que esse é um primeiro conjunto de cláusulas que a gente tem que focar. Um segundo conjunto de cláusulas que eu acho que a gente deveria pensar é no que diz respeito à progressão da carreira das mulheres. Nesse livro que eu deixei o QR Code, a gente fez uma análise sobre planos de cargos e carreiras, que, em geral, são negociados com os sindicatos, né? Infelizmente, por conta da reforma trabalhista, as empresas não são mais obrigadas a depositar, né, e muito menos a negociar, o que já era difícil, né? Então, aquele universo de plano de cargos e salários são muitos de setores públicos, de organizações não governamentais, que por conta de pegar projeto internacional precisa ter transparência. Então, também ele é muito limitado ali, então a gente não tem condição de acessar os planos de cargos e salário para fazer um estudo mais geral. Até um outro sindicato conseguiu enviar um plano para a gente, né? Mas, olha só, o plano de cargos e salários, ele busca dar uma transparência para o conjunto da classe trabalhadora daquela empresa para poder saber como é que é a progressão. Só que as regras desse plano de cargo e salário, muitas vezes, facilita que o homem progrida e não a mulher. Então, tem lá critérios, principalmente aqueles baseados na meritocracia, né, os baseados em questões relacionadas a absenteísmo, né, que não olham para a condição efetiva das mulheres na sociedade e no mundo do trabalho. Então, quando a gente vai negociar um plano de cargos e salário, o plano de cargos e salário precisa considerar que se a mulher tem mais faltas injustificadas por conta da maternidade, por exemplo, isso precisa ser considerado. Se a gente coloca nos critérios de progressão por meritocracia, né, por mérito, termos que são geralmente associados aos homens, né, e a gente não descreve efetivamente como é que aquilo vai ser avaliado, as mulheres vão ser prejudicadas. Então, sei lá, competências para liderar, né, termos assim que geralmente são construídos socialmente como habilidades e características inatas dos homens, né, naturais dos homens. Então, a gente precisa discutir melhor quais são esses critérios por mérito e como é que objetivamente eles vão ser avaliados, né? Eu acho que esse também
e as convenções coletivas podem indicar, né, que as progressões nas empresas, então, elas sejam mais objetivas do que subjetivas, né? E um terceiro que a gente também destacou nesse Cálculo da PLR também, né? cálculo da PLR também. Em geral, também tem critérios que acabam prejudicando as mulheres quando não é quando são critérios avaliados individualmente para a distribuição da PLR, né? E o terceiro que a gente também traz nesse estudo, né, é o anúncio das vagas, né? A gente fez a partir de raspagem nesses sites que divulgam vagas, né, na internet. A gente pôde perceber também que muitas das vagas elas usam termos que as mulheres falam, bom, isso daqui não é uma vaga para uma mulher, eu não vou nem enviar meu currículo porque isso daqui está com cara de vaga para homem, né? Então, a gente também precisa, a gente também pode, na negociação coletiva, estabelecer algum tipo de negociação para que as vagas tenham uma linguagem que não seja excludente, né? Que não oriente a vaga para um homem, né? E, por fim, as vagas de combate ao assédio e à violência, tanto a violência no local de trabalho como a violência doméstica, né? Eu acho que a gente pode e precisa dar um salto no conteúdo dessas cláusulas, né? A gente precisa alcançar mais acordos e convenções coletivas e a gente precisa avançar no conteúdo dessas cláusulas, né? Para que elas sejam mais efetivas, objetivas, né? Não só princípios, mas também medidas efetivas para combate do assédio moral, assédio sexual, né? A gente, infelizmente, não tem estatísticas, como eu tive a possibilidade de fazer uma fala na abertura, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de ter estatísticas reais, né? O LinkedIn e o Instituto Locomotiva fizeram pesquisas, né? E o número de mulheres que disseram sofrer assédio moral era de 75%, assédio sexual 35% e só 10% denunciava, né? Então, a gente tem... Isso são pesquisas que foram feitas por instituições de pesquisas privadas, né? O Estado também precisa ter a capacidade de captar essas informações para que a gente transforme isso em política pública e em elementos para a gente atuar nas negociações coletivas, que é um espaço fundamental de regulação das relações de trabalho. Seria isso. Obrigada, doutora Adriana. Agora, a doutora Luciana. Como as negociações coletivas podem atuar de forma preventiva, reduzindo litígios e ampliando a proteção às mulheres trabalhadoras? Então, uma coisa que eu acho muito importante, isso assim, eu estou aprendendo cada vez mais e mais. Nesses meus 25 anos de Justiça do Trabalho, assim, como juíza, né? Porque ser servidora é 38. Mas eu vejo muito isso agora nessa função que eu estou exercendo agora. O quanto é importante a negociação. O quanto, principalmente o sindicalista, ele não pode desanimar, ele pode insistir. E hoje, os instrumentos que tem à disposição são mais eficazes. Vejam só aqui no âmbito do Tribunal de São Paulo, que é o maior tribunal do país. Aqui está toda a força do Brasil, se vocês forem ver. Aqui estão os grandes sindicatos, estão as grandes centrais, os grandes empregadores e os grandes trabalhadores e trabalhadoras também. É aqui que está a grande força disso. Me desculpe, Rio Grande do Sul. Mas assim, é uma realidade. Aqui é o grande polo econômico do Brasil. E o que a gente tem aqui, por exemplo, no nosso tribunal, que facilita a negociação? Faz 2 semanas nós tivemos até um encontro aqui que veio o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho aqui conhecer o que a gente está fazendo. O doutor Antônio Neto estava lá, tudo. Por quê? Porque São Paulo hoje lidera o mundo do trabalho e do direito coletivo do trabalho. A gente tem aqui um instrumento muito importante que chama reclamação pré-processual. Vejam só, pré-processual é antes do processo. E essa reclamação pré-processual, ela está à disposição dos sindicatos. Ele é muito simples. É um processo simples que você... processo assim, ele na verdade não é um processo, é um procedimento simples que você traz ao tribunal dizendo, o sindicalista traz assim,
olha, eu estou tentando negociar com essa empresa um acordo coletivo de trabalho, ou estou tentando negociar com esse sindicato patronal uma convenção coletiva de trabalho, não estou conseguindo. Então, eu quero que a Justiça do Trabalho atue como mediadora nisso e traz para a gente. Quando essa reclamação pré-processual chega, em no máximo uma semana, 10 dias, o sindicalista está sentado na nossa mesa, negociando com a empresa ou com o sindicato patronal. E a gente traz todo um ambiente inclusivo para que todas as cláusulas sejam negociadas. Ontem, eu estava preparando algumas coisas dessa palestra e eu saí do tribunal, era 18 horas. O doutor Francisco, que é o vice-presidente, e o juiz Gustavo ficaram além de mim. E eles estavam negociando numa RPP e veio uma notícia no bojo da RPP que talvez tivesse uma situação de trabalho escravo ali, envolvendo aquela empresa que estava negociando. O Ministério Público do Trabalho, Roberto, eles, na hora, eles falaram, não, vamos fazer uma diligência, vamos nessa empresa. Nós fomos, a Justiça do Trabalho foi lá ontem. Eles terminaram a audiência meia-noite. Eles foram no Grajaú verificar as condições de trabalho ali em loco daquela empresa. O que estava acontecendo? O que a Justiça do Trabalho pode ajudar? Tem alguma coisa errada? O trabalhador está ali, a trabalhadora está ali sofrendo alguma pressão, alguma coisa? A Justiça do Trabalho vai. A Justiça do Trabalho tem um ouvido, tem um olhar do trabalhador. E a gente tem um ambiente ali acolhedor para isso, para essa negociação avançar. Quantas vezes a gente chega, o impasse, qual é o impasse que a gente tem aqui nessa negociação? Nós temos, a gente chega a ter impasse de norma coletiva que é assim, temos 60 cláusulas que estão em impasse. A gente ajuda a negociar uma a uma, com a mediação. A mediação é tão importante porque ela traz todo mundo para a mesa. Ela dá voz, principalmente para o sindicalista, dizer, olha, nós estamos postulando isso por causa disso. O trabalhador está lá aguardando uma assembleia, uma resposta da gente sobre isso, sabe? E veja, eu estava falando agora há pouco daquela hipótese da mulher vítima da violência, ela ser afastada do trabalho. Hoje, o Tribunal Superior do Trabalho, ele garante que essa mulher afastada do trabalho tem uma súmula 400, que ela diz o seguinte, nesse período de afastamento está garantido o plano de saúde. Mas, por exemplo, por que a gente não negocia uma cláusula que a mulher vítima da violência, afastada do trabalho, fique garantido para ela a cesta básica? Tão importante isso é a alimentação da mulher. Uma cláusula que preveja, exato, um período de estabilidade no retorno da licença maternidade. Gente, nós temos números na Justiça do Trabalho que mostram que é imenso o número de mulheres trabalhadoras que, quando voltam da licença maternidade, ou pedem demissão, porque não é exatamente aquilo, não tem onde deixar o filho, porque a gente tem que pensar também em creches noturnas, a sociedade tem que pensar isso, o governo tem que pensar isso, e também as empresas e as centrais sindicais em creches noturnas, e também pensar em ter um plano B para essa mulher, que ela possa, por exemplo, ter um teletrabalho garantido. A mulher que faz trabalho intelectual, ela não precisa estar ali. E o teletrabalho, hoje, ele é importante não só para a mulher, vamos pensar também, e a pessoa com deficiência? A pessoa com deficiência que tem uma boa formação, ela precisa ir um trabalho intelectual todo dia ali na empresa? Ela não pode fazer um teletrabalho? Então, tem que ter mais questões desse tipo pensadas para o trabalho. Gente, ó, o trabalho é uma coisa tão importante, mas tão importante, que vejam só, quando a gente conhece uma pessoa, a primeira coisa que ela pergunta é qual o seu nome? A segunda coisa é o que você faz. Por quê? Porque o que você faz é parte do que você é. Então, agora há pouco a Adriana estava falando que ela tem que se apresentar e tem que, às vezes, explicar o que ela faz. Por quê? Porque o trabalho humano está em tudo. Olha ao redor. Tudo isso aqui é fruto do trabalho humano. Cada mesinha, cada cadeira, esse chão, esse teto. O trabalho humano está em tudo. Então, o trabalho é muito importante, sabe? E a negociação coletiva, ela pode levar à construção de uma norma coletiva que ela pense muito mais naquela especificidade daquela profissão, daquela empresa e tudo. Então, são todas essas cláusulas que a gente tem que pensar, que vão trazer... A gente está trazendo aqui essas ideias e a gente espera que elas sejam frutificadas. A PLR, o pagamento de uma PLR, se ela vincula muito a questões que somente os homens alcançam, as mulheres vão ter uma distribuição inferior de lucros. E isso também atinge a questão da equidade. Então, é tudo isso para se pensar. Eu diria,
eu diria mais até, porque a gente pergunta primeiro qual é o teu nome e o que tu faz, mas depois, por exemplo, eu perguntei seu nome, juíza do trabalho. Quando eu chegar em casa para contar como foi o evento, eu vou dizer, nossa, foi incrível, eu dividi o palanque com a diretora do Diese e com uma juíza do trabalho. O trabalho se torna para além da nossa individualidade, né? A gente, então, acaba incorporando as facetas do nosso trabalho na nossa personalidade. Define quem nós somos, entendeu? Boa parte do que nós somos está ligado ao nosso trabalho, sabe? Agora há pouco eu falei para vocês, né? Eu mostrei aquela foto daquela mulher em cima do caminhão, que para mim aquela foto é sensacional. Mas quer ver um outro dado que eu vou dar para vocês? Somente uma pessoa ganhou 2 vezes o prêmio Nobel na área da ciência. Foi uma mulher, foi a Marie Curie. Ela ganhou o prêmio Nobel na área de química e depois ela ganhou na área de biologia. E ela fez tudo, ela conseguiu isso, gente, antes dela ter o direito de votar. Ela nunca votou. Porque isso foi no começo do século XX. Ela descobriu a radiação, ela descobriu como aquilo podia ser usado para a medicina e ela descobriu elemento da tabela periódica. Olha que bacana. Quando a gente estuda a tabela periódica, tá lá o polônio. O polônio, ele tem esse nome em homenagem a ela, porque ela era polonesa. Então, assim, já pensou assim, o quanto a mulher, ela tem capacidade e muitas vezes o direito cerceia. Uma mulher dessa nunca votou. É isso. Muito obrigada. E agora, para finalizar, a doutora Cristina, como fortalecer a atuação sindical e institucional para garantir que esta pauta seja efetivamente incorporada nas negociações? Bom, primeiro eu acho, falar um pouquinho do que o MPT tem pensado, tem feito. E a ministra falou muitíssimo bem, negociar custa dinheiro. A gente não pode ser poliana, não pode ser ingênuo ao ponto de achar que a luta pela construção e pela afirmação de direitos é gratuita. Grátis é uma palavra linda, mas não se aplica aqui. Ela custa muito, muito dinheiro. Então, primeiro a gente tem que pensar em fortalecer economicamente as entidades sindicais. Essa é uma pauta que está no radar de preocupação do Ministério Público do Trabalho. Claro que nós temos limitações enquanto instituição, né? Também o Ministério Público do Trabalho, nós não somos o Supremo, também não somos o Congresso, né? Então, mas muito ajuda quem não atrapalha. E nós, assim, há alguns anos estamos lutando internamente no Ministério Público do Trabalho para pararmos de atrapalhar a luta das entidades sindicais na obtenção de recursos. E, uma vez fortalecidos, uma vez que tivermos condições para isso, acho que nós temos que trabalhar com 2 frentes. A primeira também, como foi falado, o empoderamento feminino. A gente tem que estudar, e aí a gente tem que estudar enquanto mulheres sindicalistas, mesmo, conhecer a nossa história, conhecer aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Termos cursos de oratória, termos cursos de postura em palanque, termos curso de media training para chegar, para conseguirmos falar com a imprensa sem sermos taxadas de um monte de coisas, sem sermos desqualificadas, para que a nossa voz consiga chegar onde nós queremos que ela chegue. E, por outro lado, acho que cabe também às entidades sindicais ensinar o beabá, que é o que eu costumo dizer, letrar os nossos homens. Os nossos colegas sindicalistas homens têm que saber nos respeitar, têm que saber nos ouvir e têm que saber valorizar nossa luta. Eles têm que ser letrados minimamente sobre aspectos do que é machismo, do que é assédio, da relevância das nossas lutas enquanto uma luta da classe trabalhadora como um todo, e não só da luta das mulheres, como se isso fosse enfraquecer o movimento sindical, como se isso fosse tirar força nas nossas lutas por reajuste. Então, nós precisamos que os homens sindicalistas entrem nisso, também nessa luta, também tenham esse conhecimento, e aí as entidades sindicais precisam fazer esse trabalho de chamar os homens para a gente falar o beabá, o básico. É isso mesmo, doutora. O que a gente precisa é isso, né? Não
Tudo que vai falar da mulher é sempre separado. E por quê? Qual é o problema? A gente tem que ter parceria, e a parceria cresce. Ninguém é nada sozinho, não vamos ser nada sozinhos. E tem muito homem que ele tem que entender o beabá. E isso tem que partir de quem? Da gente. Vamos, líderes, né? Vamos fazer em seu segmento que estejam. Nós somos fortes, nós somos poderosas e podemos. Eu agradeço profundamente as nossas convidadas.